Olá, olá, tudo bem com vocês? Dando início ao nosso momento sintomático. Simples assim, agora o sintomático. Agora é o momento sintomático. E hoje é o momento, o tema da semana que nós vamos dar início a esse momento de hoje. Todo sábado, como vocês sabem, a gente passa a semana inteira avisando, compartilhando isso com vocês. Todo sábado às 5 horas da tarde nós fazemos o nosso momento sintomático, porque durante a semana nós trazemos um momento simples assim, pequenos vídeos que vão abordando o tema da semana, né, amor? Onde simples mudanças podem gerar resultados enormes no seu relacionamento, no seu casamento. A gente vem trazendo dicas para você, a gente vem trazendo a nossa experiência para você. Tem gente que nos pergunta muito, eu queria falar uma coisa. Nós estamos respondendo as perguntas. Só que nós descobrimos que quando atualiza, às vezes algumas perguntas somem no meio das outras que nós já respondemos. Então, se a sua pergunta, o seu comentário não foi respondido, por favor, dá um up lá no seu comentário ou pergunta de novo, que nós de verdade queremos responder todo mundo, a gente quer ajudar todo mundo, quanto mais gente melhor. Compartilhe essa live com seus amigos, com as pessoas que são casadas, que estão querendo casar, para que a gente possa abranger o maior número possível de pessoas. E faz sua pergunta aí agora também, que a gente vai te responder, tá? Tá, e outra coisa, gente, é importante nós falarmos isso, é uma experiência única isso aqui. Nós estamos muito felizes com esse novo momento do nosso projeto Dizemos Sim. É um projeto que nós temos o objetivo de alcançar casais. Eu sou psicólogo, minha especialização é terapia familiar sistêmica e de casal. E a Fabiane? Eu sou especialista em inteligência emocional, sou master coach e trabalho ajudando casais há muito tempo. Agora, sobretudo, nós vivemos a restauração do nosso casamento. E a gente não quer isso só para nós queremos transbordar tudo que nós aprendemos na vida de vocês, na vida do maior número de pessoas possíveis. Porque nós acreditamos que no lugar onde nós tivemos uma grande derrota e tivemos uma grande vitória com o auxílio de Deus, ali nós temos uma autoridade. Ali nós podemos falar sobre este assunto por experiência própria. E mais ainda, nós temos hoje, além da experiência própria, do conhecimento técnico, nós temos também um monte de casais que nós já temos ajudado e com vasta experiência nisso. Então, Oi! Alenise, Bispo, Angélica, Júlia, Luísa, todo mundo que está entrando aí conosco, nos cumprimentando, um grande beijo. E uma coisa que eu quero falar antes de nós começarmos, nós não somos expert nessa arte aqui da tecnologia, mas nós estamos aprendendo, temos uma assessoria muito boa que tem nos ajudado, que é a nossa filha. Nossa Beca Blaster, filha. Beijo, filha, que está em Brasília, nós estamos aqui em São Paulo. A gente está aprendendo. Qualquer erro, qualquer falha no meio do caminho, vocês nos perdoem e nos ajudem. E no sábado passado nós falamos a respeito de nós transmitirmos também pelo YouTube. Algumas pessoas estão nos pedindo isso. Só que a gente descobriu que para ter live pelo YouTube nós temos que ter 1000 pessoas, mil curtidas. Mil curtidas. E nós não alcançamos ainda 600, nós estamos pertinho de 600. Então nós vamos começar essa semana uma campanha de 1000 curtidas e nós vamos contar com você, ok? Pra gente poder transmitir lá também, né? E tem gente que não entra em Instagram, nem tem. E nem Facebook. A quantidade de pessoas que interagem conosco no YouTube é enorme. Mas nem todo mundo curte. Então curte lá, ajuda a gente, que a gente quer ter live no YouTube. Oi, Bispo, boa tarde. Você está nos cumprimentando aqui. Muito obrigado pelo seu carinho aí. A Cá Teixeira também, né? Enfim, todo mundo Deixa que eu olhar tá o aí. rostinho. Eu não tô te identificando, Cá. Mas oi, tudo bom? Olha só, então nós vamos agora dar início ao nosso tema da semana e nós vamos fazer alternados, tá? Fabiane vai se retirar agora por alguns minutos e eu vou trazer então o que nós vamos abordar hoje. O tema que a gente elaborou durante toda a semana foi baseado num questionamento.
E o questionamento foi algo que nós, compartilhando em conversa, eu e a Fabiane, que todo domingo nós fazemos um brainstorm para a gente descobrir como é que a gente vai desenvolver o tema da semana, e a gente achou muito interessante um questionamento que a gente vê de uma forma muito comum no nosso dia a dia, nos nossos atendimentos que temos feito com casais. E esse questionamento é: será que você está preparado ou preparada para ser feliz no seu casamento? E nós trouxemos na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, nós trouxemos diversos subtemas que sempre estava ligado a esse tema principal da semana, né? Então, nós queremos abordar hoje, nós vamos trazer algumas experiências, vamos trazer alguns conhecimentos para falar sobre isso. E como é que eu vou introduzir isso? Eu quero trazer aqui uma história que eu vivi alguns anos atrás. Quando eu fui ao Rio, a gente foi para uma viagem de passeio. Fui eu, minha esposa, minhas duas sobrinhas, a Júlia e a Luísa, que inclusive estão nos acompanhando, a nossa filha, que ainda era solteira. Isso faz mais ou menos uns 10 anos, viu, gente, que aconteceu isso. E minha irmã também estava presente, a Marta. E nós, nessa viagem, nós fomos numa praia no Recreio dos Bandeirantes. Para quem conhece essa praia, sabe que é uma praia bastante perigosa, né? Ela tem alguns pontos de correnteza muito forte do mar, né? E durante essa viagem nós fomos para essa praia e chegamos lá num lugar onde existia ali um aviso de perigo, que era uma zona bastante perigosa, aquela zona ali, que jamais eu e minha família poderia estar presente ali naquela zona. E nós sentamos, colocamos a toalha e as três meninas, a minha filha, na época ela devia ter o quê? Uns 19 anos, um pouco antes, 18 acho. As três tinham mais ou menos a mesma idade. Então elas foram diretamente para o mar e eu e minha esposa ficamos ali sentados na areia do mar. E elas entraram no mar, foram. A minha filha, ela das três, ela era a única que sabia nadar de verdade. Ela tinha uma certa prática de nado. As outras duas, a Júlia tinha um pouco, mas a Luísa era quase zero. Ela quase não sabia nadar. Então o que aconteceu? Em menos de 5 minutos, menos de 10 minutos, a correnteza começou a tragá-las, começou a puxá-las, e elas começaram a ficar nervosas, elas começaram a gritar, e a gente ali achando que elas estavam brincando, né? Quando a gente percebeu, o negócio era sério. E quanto mais elas se esforçavam para chegar na beira do mar, mais elas eram puxadas pela correnteza. E elas começaram a gritar, até que vieram alguns salva-vidas, né? Antes mesmo que eu entrasse, eles vieram correndo, entraram dentro do mar e conseguiram resgatar. E depois a minha filha veio contando, as três vieram contando uma história, mas uma coisa muito, muito legal que a minha filha trouxe. Ela falou assim: olha, eu sei nadar, mas quando eu fui pegar a minha prima, a Luísa, ela ficou tão nervosa que ela estava afundando, e quando eu fui pegá-la, ela me afundava, ela pegava a minha cabeça, que ela estava tão nervosa que ela afundava a minha cabeça dentro do mar. Então, quase que as duas pereceram, mesmo a Jéssica sabendo nadar. Eu quero pegar essa história para introduzir justamente esse tema da semana. Será que você realmente está preparado para ser feliz no casamento? Preparado ou preparada? Porque no casamento muitas vezes acontece isso. Essa cena, vamos trazer essa cena como exemplo típico do que nós queremos trazer para cá. A minha filha achava que as técnicas que ela tinha de nado serviriam para aquele momento de turbulência dentro do mar. E por ela achar isso, ela quase morreu afogada junto com a prima dela. Então eu quero trabalhar aqui 3 princípios que eu quero que você reflita comigo. Primeiro princípio, nós precisamos nos atentar às zonas perigosas da nossa relação conjugal.
Quando nós chegamos naquela praia, nós estávamos em uma zona perigosa, havia sinalização, mas nós negligenciamos essa zona perigosa e nos acabamos ficando ali por achar que ali estava mais cômodo, a praia estava mais vazia e a gente nem percebeu que ali era uma zona de perigo. E muitas vezes na relação conjugal as pessoas permitem que essa zona perigosa, eles se tornam vulneráveis a essa zona perigosa. Há momentos perigosos, há conversas perigosas, principalmente o momento. Às vezes não é hora de se resolver uma crise, um conflito que surge na relação. Às vezes os dois estão bastante nervosos, às vezes os dois ainda estão naquela ânsia, naquela dificuldade de assimilar o processo e eles acabam errando justamente nesse momento. Querem resolver situações que não estão prontos para resolver e que não é a hora adequada para se resolver. Então esse é o primeiro princípio, que você se atente às zonas perigosas da sua relação. O segundo que eu quero trazer para esse momento, as habilidades que eu possuo podem ter me servido para a minha vida de solteiro. Às vezes eu me dei muito bem, eu soube me articular muito bem em algumas situações quando eu era solteiro, quando eu era sozinho. Porém, na minha vida de casado, eu tenho uma outra pessoa do meu lado. E às vezes o que eu usava justamente desses manejos podem ser que não dê certo dentro da minha relação conjugal. A minha filha, ela sabia nadar e aquilo ali que ela sabia serviria para ela se salvar. Mas quando ela foi tentar salvar outra pessoa, ela quase afundou com ela. Então, às vezes, nós estamos prontos sim para ajudar, para auxiliar, para fazer intervenção, mas quando isso se trata dentro do casamento, eu posso perecer. E às vezes situações, habilidades que eu uso na minha relação e que serviam muito bem para mim ali, podem afundar mais ainda o casal na crise. E o terceiro princípio existem pessoas que são especializadas para nos ajudar dentro da relação. E essas pessoas, dentro de uma situação que a gente tem a impressão que vai morrer, que a gente vai ali se afundar, aquela pessoa vem, nos resgata e consegue nos colocar num ambiente de segurança. Então eu quero trazer justamente isso para a introdução do nosso tema de hoje. Será que você está mesmo preparado para ser feliz no seu casamento? Porque muitas vezes nós usamos técnicas antigas, nós usamos conhecimentos antigos para poder fazer alguma intervenção dentro da relação e a gente só piora a situação. E nós ouvimos isso muito nos atendimentos. Olha, cada vez que eu tento fazer alguma coisa, só piora. Só piora. Então a Fabiane vai entrar agora e ela vai trazer 2 pontos que nós conversamos durante a semana e ela vai abordar aqui com vocês que é muito importante vocês também observarem. Vem cá, amor, por favor. E quem não tiver papel e caneta na mão, tenha, porque a gente vai fazer prática. Vamos praticar isso aí que o nosso negócio é resolver. Vamos resolver. Então, olha só, histórico relacional. Como é que está a sua relação hoje no seu casamento? Como foram as suas relações em outros momentos, em outras relações que você viveu? E eu não digo só relação amorosa, não. Relação com amigos, com pais, com irmãos, com colegas de trabalho, com líderes, com chefe. Como é que tem sido a qualidade das suas relações? Por que eu estou te falando isso? Porque normalmente as pessoas quando chegam, elas chegam com recorrências no relacionamento. Não só no amoroso, mas em outros tipos. Recorrência como? Ah, Fabiane, ninguém me ouve. Meu marido não me ouve, meu marido não conversa comigo. Ok. Como é no seu trabalho? Como foi na sua casa? Como é com seus irmãos? Como é com seus pais? Como é com as pessoas que você se relaciona? Você é ouvido lá também?
Não, Fabiana, outra coisa que me incomoda no meu marido, sabe o que que é? A grosseria. Só sabe falar comigo de maneira grossa. Ok, vamos pensar? Como é seu histórico relacional? Quantas pessoas grossas você se envolveu na vida? Com quantas pessoas grossas você convive hoje? Ah, Fabiane, meu marido não deixa eu ser quem eu sou. Eu só sou quem eu sou no ambiente profissional. Beleza. E como você é na sua casa? Você é quem você é na sua casa? Você é de fato a sua essência na sua casa? Com a sua família, pai, mãe, irmãos, primos, enfim. Você consegue manter um relacionamento diferente em outros ambientes ou é muito similar? Normalmente, nós na primeira infância ou até mesmo na segunda infância, nós adquirimos emoções condizentes a comportamentos. Vou exemplificar. Vamos supor que na sua casa havia um ambiente de briga. Normalmente seu pai e sua mãe estavam brigando, ou sua mãe estava brigando com seu pai. Tinha um ambiente de briga em casa. E você não gostava de briga. Vou trazer um exemplo assim, tá? E você não gostava de briga. Quando tinha alguma briga, alguma confusão, o sentimento que lhe vinha era de angústia e de fechamento. Você se retraía e se guardava. Esse comportamento que teve a pessoa que vivia essa situação, ela trouxe uma descarga com neurotransmissores, uma descarga com hormônios. E a pessoa se acostuma a toda vez que tem um ambiente de briga e confusão, ela agir daquela forma. Dentro do exemplo que eu trouxe, foi se retraindo e se recolhendo. Aí o que ela vai fazer? Porque ela se acostumou com esse tipo de sentimento diante de um comportamento. Ela vai buscar viver outras relações que provoquem nela esse tipo de emoção. Nós cuidamos uma vez de um casal e eu lembro de um fato triste, que hoje que passou é engraçado, mas na época foi triste. O cara ligou para meu marido e falou assim, ele chamava meu marido nessa época de Varão. Varão, a minha esposa fulana de tal, ela disse que enquanto eu não brigar com ela, ela não vai parar, que parece que eu não a amo mais. Sabe o que ela fez? Ela tá pendurada na varanda do prédio e disse que vai se jogar se eu não brigar com ela. Resumindo a história, qual o sentimento que ela tinha quando alguém brigava com ela? De importância, de valorização. Ela se via ali, vamos dizer que ela ia para o palco da vida, ela ali era estrela. Então ela precisava desse tipo de sentimento, desse tipo de situação no seu casamento para ela se sentir amada. Mas isso não começou no casamento, começou lá atrás na relação familiar dela. Você está entendendo que as coisas são desencadeadas, as coisas não vêm por acaso? E a Bíblia vai chamando isso de fortalezas humanas, vai chamando isso de sofismas vividos. E todos nós temos algum. Todos nós precisamos de algum nível de cura. Alguns já avançaram mais, outros menos, mas é normalmente isso que acontece. Então pega aquele papel que eu te falei, pega aquele papel lá, caneta, e vamos fazer um exercício para ver se você está dentro desse quadro ou não. E ver o que se enquadra no seu relacionamento conjugal e o que não se enquadra. Pega lá o papel e caneta. Pegou? Fechou? Então vamos lá. De um lado do papel você vai escrever comportamentos. Todos os comportamentos que o ser humano tem e que você não gosta. Coloca lá todos os comportamentos que que o seu cônjuge tem e que te incomodam, que te causam raiva, tristeza, que causam sentimentos ruins. Escreve aí. Talvez não vai dar, não vai dar tempo de você escrever todos. Aí depois você faz o restante, tá? Eu vou ensinar como faz e depois você vai lá e faz no detalhe. Combinado? Então coloca lá todos os comportamentos. Ah, quando ele me olha, quando eu vou falar, ele reage assim, ela reage assado.
quando tem uma pendência aqui em casa, uma lâmpada para trocar, ou uma conta para pagar, uma coisa para resolver, aí já vem, me atropela e já briga, já vira confusão. Quais são os comportamentos que a pessoa tem? Qual a ação que ela tem, o que ela faz e que te incomoda? Não é o que ela fala só, o que ela faz. O que ela faz? É um comportamento. Toda vez que eu vou falar de mim, ele entra e fala dele. É um comportamento, uma recorrência. Ele faz aquilo ali. Quando você tá com medo, deixa de bobeira, tá chorando por quê? Para de chorar. Tem que chorar não. Ou então, tá chorando, que choro não. Quando você acabar com esse choro, você me chama. Deixa de bobeira. Ou então te empurra quando você tá triste, tá fragilizado. Qual o comportamento? Vai escrevendo aí os comportamentos, todos eles que a pessoa tem. Escreveu de um lado? Beleza. Reserva. Agora você vai escrever do outro lado da folha quais os sentimentos que você tem quando qualquer um desses comportamentos é feito pelo seu cônjuge. Não precisa ser na ordem não, na linha não. Todos os sentimentos que vêm. Fabiane, eu sinto angústia. Fabiane, eu me sinto humilhada. Fabiane, eu me sinto rejeitada. Fabiane, eu me sinto sufocada, humilhada, omitida, não aceita, me sinto triste. Quais são os sentimentos que você tem quando o seu cônjuge faz qualquer coisa que te incomoda? Qualquer comportamento que é para você ruim. Sentimento que você tem. Agora é a hora dos seus sentimentos. Coloca todos do outro lado. Colocou? Raiva, eu fico calada, eu travo, eu fico desanimada, eu entro em depressão, eu fico com síndrome do pânico. Quais são os sentimentos? Colocou os sentimentos? Show! Agora pega esses sentimentos e se lembre de algum momento da sua vida em casa. Quem fazia você se sentir, vou pegar o rejeitado. Quem te fazia se sentir rejeitado quando você era criança? Era em casa? Era irmão que um preferia o outro irmão? Era pai que na sua percepção preferia o outro? Quem te fazia te sentir sufocado quando você era criança? Quem te fazia sentir humilhado? Quem te fazia sentir que você não tinha importância quando você era criança? Ou na escola, ou na turma da rua que vocês brincavam, ou na família, alguém te comparava com alguém e você se sentia diminuído. Quais eram as pessoas que te faziam ter esses sentimentos na sua infância? Comece a identificar isso para conhecer a dinâmica de relacionamento que você estabelece com outras pessoas. E aí você vai começar a entender que não é o seu cônjuge, é o seu estilo de percepção. Vamos chamar de piloto automático, tá? São as crenças de relacionamento que você estabeleceu ao longo da sua vida e ali você foi se comportando com as pessoas de acordo com o que você sabia, do que você tinha na mão. E recorrentemente você vai buscando esse tipo de sentimento dentro do seu casamento. Em muitos momentos, uma palavra que você diz, a gente sabe que irrita o cônjuge. Sabe ou não sabe, gente? Todo mundo sabe. Uma palavrinha que você, um jeitinho que você faz, você já sabe que seu cônjuge vai ficar chateado, vai ficar com raiva, ou vai ficar se sentindo rejeitado. A gente sabe. E o que acontece? Normalmente, no piloto automático, você vai lançando, vou chamar de veneninhos, tá? Vai lançando esses veneninhos no relacionamento para você poder ter esse sentimento ruim que você tinha lá na infância. É como se fosse uma droga, sabe? Que o corpo precisa daquilo. Aí você vai buscando, remetido da infância, trazendo para o relacionamento atual, uma situação que vai lhe beneficiar com aquele sentimento, que vai produzir uma descarga hormonal com neurotransmissores, que vai te
potencializar. Dentro da relação, lembrando o sentimento anterior. Ok? E aí, o que você vai fazer em cima desses comportamentos? Não é o problema, não é o comportamento, não é o que acontece aqui fora. O problema é o que acontece aqui dentro. O que acontece aqui fora, você não tem poder nenhum de gerenciamento sobre o que os outros fazem. O único poder que você tem é sobre o que você faz. O sentimento está dentro de você. É só você que pode controlá-lo e mudá-lo. Não é isso mesmo? A gente vai continuar agora com o Hélio. O Hélio vai trazer um outro tema para você. E as dúvidas que vocês forem tendo sobre esse assunto, vão colocando aí pra gente que a gente vai respondendo, tá? Olá, olá. Eu queria mandar um abraço aqui, né, o pessoal que está participando. Como é que vê aqui, amor? Rapaz, não é difícil não. Marlene Siqueira, ponto 33. Ferreira, Cleuzinha. doutora Daniele. A Vânia tá aí. Marlene. Cláudia. Gente, muita gente, muito obrigado Cláudia, pela Luciano, participação. Alain. Ao Bispo, né, que está participando, O a beça. Bispo também. Boa tarde, Bispo, de novo. Olha só, gente. Angélica tá aí. Como eu disse, nós vamos precisar muito de vocês. Compartilhe mesmo, compartilhe nosso canal, compartilhe nosso trabalho. Esse trabalho que nós estamos desenvolvendo é justamente para ajudar casais. Nós aqui temos nada mais e nada menos do que a intenção de contribuir para o seu relacionamento conjugal. Tá? Então, todos os sábados nós estaremos aqui. E dando continuidade, então, ao nosso tema, nós estamos falando sobre essa questão, se você realmente está pronto para ser feliz no seu casamento. Ou, ao contrário disso, se você tem, mesmo desejando ser feliz, mesmo desejando ter uma relação gostosa, agradável, porque como é bom nós termos um casamento maravilhoso. Como é bom, gente. E eu e Fabiane, nós viemos de um milagre. Eu costumo dizer assim, eu sou um milagre. Porque nós ficamos separados 12 anos que a gente ficou separado. E nesses 12 anos de separação, eu tinha certeza que ou eu nunca mais me casaria, ou se fosse me casar, o que eu não cogitava a possibilidade, eu me casaria com outra pessoa, com uma pessoa nova. Afinal de contas, quando a gente pensa assim, meu casamento acabou, e como foi o meu caso e o da Fabiane, meu casamento acabou, eu não tinha a menor ideia, gente, que eu voltaria com a Fabiane. Foi realmente um milagre de Deus. E quando eu estava em São Paulo, na época eu estava trabalhando com um ministério jovem, dentro de um ministério que eu nasci nesse ministério, né? Nasci espiritualmente. E eu me interessei por uma outra pessoa e eu fui compartilhar com o pastor. A maioria das pessoas que estão nos ouvindo já conhece nosso testemunho. Esse pastor me desafiou a orar pela Fabiane, porque eu já tinha sido casado com ela, eu tinha uma filha com ela, e eu fiquei muito nervoso, não, nem pensar, mas mesmo assim eu fui lá, resolvi, e durante uma semana eu orei pela Fabiane, e nessa uma semana, mesmo sem ter contato com ela, porque ela morava na Bahia, e eu estava morando em São Paulo, mesmo sem contato com ela, nosso contato era a nossa filha em comum, que era esporádico, eu falava diretamente com a minha filha e com a Fabiane quase nunca, mas mesmo assim, em uma semana, orando, pedindo que Deus fizesse a vontade dele, não a minha, e que eu estava ali orando só porque o pastor havia sugerido essa oração, nessa uma semana eu me apaixonei de novo por ela. Sem se falar, sem se ver, ela veio nos meus sonhos, eu comecei a ter sonhos, sonhei no primeiro dia, no segundo, eu sei que no sexto dia eu estava completamente apaixonado por ela. Mas o que eu quero compartilhar aqui com você hoje? Além disso, de tudo que a gente já compartilhou. No meu primeiro casamento, no meu primeiro round, vamos colocar assim, com a Fabiane, porque veja bem, eu me casei 2 vezes, mas me casei com a mesma pessoa, que é a Fabiane.
Mas no meu primeiro round, se você perguntar assim, Hélio, por que você se separou da Fabiane? Porque fui eu que pedi a separação. Gente, eu tinha consciência que a Fabiane era uma mulher fantástica. Tanto que quando eu me separei dela, foi a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: se eu não dei certo com essa mulher, eu não vou dar certo mais em casamento nenhum. E eu saí desse casamento convicto de que eu jamais me casaria de novo. Eu me via completamente solteiro até o resto da minha vida. Eu nunca acreditei que eu me casaria de novo. Então eu tinha certeza que Fabiane era uma mulher perfeita para mim, mas que não deu certo. Então, mas eu não fiquei contemplando voltar, jamais passou isso na minha cabeça. Então por que você se separou se Fabiane era essa pessoa maravilhosa? Porque, gente, imagine, o meu modelo de casamento foi um modelo de casamento que infelizmente não deu certo. Meu pai e minha mãe, infelizmente, ao virem os filhos, eles viveram um casamento muito confuso. Eles viveram um casamento de dor, de sofrimento. Meu pai se tornou, no meio do casamento, ou no início do casamento, meu pai se tornou uma pessoa alcoólatra, e ele bebia muito, e nós sofremos muito. Então, quando eu vi o casamento do meu pai e da minha mãe, eu lembro que quando eu era criança, eu questionava uma coisa: por que meu pai não se separou da minha mãe? Porque ele fazia tantas coisas ruins e eu sabia, eu ouvia na rua que ele tinha mulheres. Por que ele não se separou? Então, quando criança, eu pensei assim: se um dia eu me casar, eu senti que eu estou atraído por uma outra mulher, eu vou me separar da minha esposa, mas eu jamais vou fazer o que meu pai fez, ficar dentro de uma relação que ele não estava mais satisfeito, fazer todo mundo infeliz e ainda assim continuar casado. Então eu cresci com esse pensamento, com essa crença, e quando eu me casei, a primeira crise que veio no nosso casamento, porque a gente se separou 3 anos e meio depois do nosso casamento, no primeiro round. Mas por que eu me separei? Porque vieram crises, como vem todos os casais. E não era crise de briga, porque a gente não brigava, mas vieram crises existenciais. Eu queria estar solteiro de novo, eu trabalhava com balada, eu trabalhava com eventos, e eu via de repente ali umas situações que eu queria estar vivendo, mas eu não acreditava em traição, eu não queria trair minha esposa. Então nessa crise eu fui lá e terminei meu casamento, mesmo sem um motivo aparente, mesmo sem ela ter feito nada, mesmo que meu casamento tivesse uma qualidade de vida muito boa, mas eu tinha crenças,